aonde eu acredito que vai ser muito saboroso e muito cheio de saber, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de cada um, de cada uma que se encontra nesse local hoje virtual, mas com uma intenção muito clara e muito amorosa, né? Agradecer a Marta, a Lu, por serem essas mulheres poderosas, né? Que nos fazem, que caminham junto comigo dentro desse projeto, né? Sem vocês, a gente não poderia ser tão bonito e tão alegre, tão feliz, né? E em tempos de tanta tristeza, que a gente saiba reconhecer as pequenas alegrias, né? Então eu vou começar me apresentando, né? Mas dizendo também para vocês que eu estou me experimentando nessa noite, né? Numa primeira vez, numa versão online, né? É uma versão virtual dos meus trabalhos, mas que não quero deixar a desejar nada. Eu quero, né, poder aqui trazer o meu melhor, né? E com certeza, né? Eu acredito que exista presente nesse grupo uma intenção de receber tudo aquilo, né, que eu estou disposto a conversar com vocês essa noite. Então, para vocês pegarem o fio da meada, né, lá do início, é importante que eu me apresente, né? Eu me chamo Wagner Alves de Moura, né? Lá nas minhas redes sociais está Wagner de Moura, e muita gente confunde com Wagner Moura, que é aquele ator, né, famoso. Mas não é, é o Wagner de Moura. E eu nasci numa cidade bem pequena, gente. Chama-se Novo Cabrais, no centro do estado, né? Muita gente não conhece, tá tudo bem, né? Depois tem que procurar no mapa, né, para conhecer. Eu sou filho de 2 agricultores e nasci e me criei na roça, né? Eu acredito que essa experiência de viver na roça, de ter a minha ancestralidade da roça, né, camponesa, agricultora, seja a minha base de formação e de iniciação, né? Tudo que veio depois daí veio como algo que se somou, né? Mas o que eu aprendi na roça, sendo agricultor, isso me formou como pessoa, como gente, como espírito, como profissional, né? E eu saí da roça para trabalhar com projetos sociais, ligado, em primeiro lugar, às pastorais sociais, depois, né, aos movimentos sociais. Fiz uma formação em técnico em agropecuária, trabalhei ligado à extensão rural por muito tempo, né? E aí, hoje nós temos colegas aqui também na turma que foram meus colegas de trabalho, né? E dentro da extensão rural eu trabalhei com agricultura familiar, com agroecologia, com quilombolas, né? E tudo isso ligado fortemente ao trabalho de resgate e promoção das plantas medicinais, principalmente, né? Os hortos medicinais. E por muitos anos esse foi o fazer, né? Depois de um tempo, eu percebi que eu queria ir além, né? Então eu abri um consultório de terapias holísticas que chama Alma da Terra Terapias. E nos últimos anos eu me dedico, né, a ser terapeuta holístico, né? Também, né? Eu acredito que todas as experiências que eu tive, tanto nos movimentos sociais, quanto nas pastorais, quanto na extensão, me formaram como um educador social, né? Que também fazem parte do terapeuta holístico, né? E aí a Marta diz que ela tem 2 dela, né? E é bom quando a gente tem mais de um da gente, né? Porque a gente não se aperta, a gente tem uma abundância da gente mesmo, né? Na natureza, a gente vai olhar as árvores, né? Geralmente, né? Em alguns tempos, sempre, né? Elas sempre são cheias de galhos, né? Mesmo podados, né? Cheio de galhos, né? E a gente também é assim, né? Não dá para a gente reduzir a nossa experiência, né?
E é por isso que todas as experiências que eu já tive e que eu estou tendo vão me construindo, né? E eu acredito que o Paulo Freire, que é uma pessoa maravilhosa, né? Ele vai dizer que não há saberes maiores. Deixa eu ver, eu até tinha anotado aqui onde eu anotei. Não há saber mais ou menos importantes. Eu acho que é isso. Há saberes diferentes, né? É por aí, né? É que eu acho que a gente vive num tempo onde a gente quer muito que o meu saber seja o certo, né? E o teu saber não pode ser, né? Quando eu vou para tua casa e eu vejo um novo saber, né? Eu começo a expandir, né, a minha consciência, a abrir a minha mente, e aí eu vou me transformar, né? Porque eu vou me afetar. Então, eu gosto sempre de pensar que a gente, para mudar, a gente tem que sentir, né? Aquilo que faz sentido é o que é sentido, né? E essa noite eu gostaria, e eu vou me colocar à disposição para ser inspiração de vocês. Que essas palavras inspirem, né? Cada um e cada uma a fazer, né? E também a trazer um saber com sabor de alegria, de fé, né? De resistência nesses tempos, né? Tão duros e com saberes tão necessários, né? Então eu me apresentei e como eu não estou trabalhando com robôs, né? Com máquinas e tem pessoas de trás dessa tela aqui, né? Eu sempre gosto de convidar as pessoas antes de começar qualquer trabalho, né? Porque a gente tem aquela coisa de se afobar, né? Nós temos um instrumento que é natural e que é gratuito, que ajuda a gente a melhorar a nossa vida assim, em 100%. Que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce e a última quando a gente faz quando a gente morre, né? Que é respirar, né? Ai, Wagner, mas a gente está respirando sempre, né? Nem sempre a gente respira com consciência, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer nessa noite é sentar numa postura confortável, é levar toda a nossa atenção para o nariz e é fazer uma respiração profunda para a gente trazer a nossa presença para esse local, para a gente poder realmente, né, aprender de diversas formas, né? Bom, levem a atenção até o seu nariz e a gente vai, quando eu contar até 3, fazer uma respiração profunda e soltar pela boca, certo? 1, 2, 3. Respirem fundo. Solta pela boca. Mais uma respiração profunda. Solta o corpo. Relaxa. Bom, é diferente, né? A gente fazer uma técnica de relaxamento, né? Antes de começar um trabalho, mas é necessário, né? Para a gente poder aprender, talvez com mais qualidade. Em todos os meus trabalhos eu gosto de fazer um relaxamento e eu gosto sempre de pensar que na cultura, né? Tem algo que nos identifica. E existe um saber que eu não falei lá no início, na minha apresentação. Eu sou um bandista também. Eu sou filho de Ogum Kinhansã, né? Para alguns aqui que estão na sala já sabem, já me acompanharam no terreiro, né? E na minha religião, as ervas estão muito presentes também, né? E a gente que é de matriz africana, muitas vezes não falava isso, né? Por conta de medo, né?
E hoje eu quero trazer sempre presente nas minhas falas isso, né? Como motivo de orgulho, né? Para mim e para todos os meus irmãos. E eu gosto de fazer um exercício de relaxamento e um exercício de cantar qualquer coisa, né? Para trazer algo de melhor, né? Eu não canto profissionalmente, né? Mas eu acredito que o canto ele nos conecte, né? O pessoal deve estar esperando para começar, mas é assim, né? Existe uma música que diz assim, ó: venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa? Meia volta e não olhe para trás. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que é de doença nessa casa? Meia volta e nem olhe para trás. Bom, agora nós vamos falar sobre produção de plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, né? E eu vou usar esse termo aqui no trabalho, e de plantas medicinais. Num primeiro momento, eu vou fazer um resgate histórico, né? Sobre tanto as plantas medicinais e as punks. Vou trazer um pouco da importância delas para a saúde física, emocional e financeira. Exatamente, ó. Faz-me rir. E depois eu vou falar um pouquinho de como nós podemos produzir essas plantas, né? Em pequenos espaços, tá? E aí, para quem for agricultor, né, eu acho que vai já ser uma coisa, um assunto meio manjado, mas talvez alguma coisa, né, aqui acrescente um pouco, né? Eu acho que toda vez que a gente ouve algo, a gente vai acrescentando. E depois, na parte de produção, eu vou trazer um passo a passo, assim, mais simples possível, né, para vocês, né? Bom, vamos começar do começo, que do fim fica difícil, né? Às vezes a gente tem que ir para o fim para voltar para o começo, mas aqui a gente começa do começo. Primeiro lugar, quem está aqui deve lembrar que há alguns anos atrás, né, num tempo não muito distante, né, quem conheceu as suas avós, os avós, né, sabe que era de praxe, que era comum, né, na casa do avô, da avó, da mãe, sempre ter algum chá, né? Ah, a criança estava com o nariz entupido. Ai, faz tá chauzinho. Tá com dor de garganta. Ai, tá o chazinho. Às vezes, gente, né, existia aquela vizinha na comunidade que ela tinha todos os chás, né? Ah, tô com dor de barriga. A dona Lúcia tem um chá para dor de barriga que é babado. Lá a gente ia correndo na dona Lúcia, né? A dona Lúcia, ela era uma guardiã dessas plantas medicinais, né? Só que ela não sabia, né? A gente tinha essa experiência muito viva, né? Porque nós tínhamos guardiões e guardiãs dessas plantas, né? E nós também tínhamos aqueles matos que muita gente comia, né? E que com o tempo foram se perdendo também, que também tinham os seus guardiões, que também tinham as pessoas que guardavam essas sabedorias, né? Bom, se tinham essas plantas que tinham um efeito benéfico na nossa vida, por que nós paramos de usar essas plantas na nossa vida, na nossa saúde? Por quê, né, gente? Porque nós tivemos, né, ao longo dos anos, uma entrada massiva de uma indústria da farmácia, né, e dos planos de saúde.
E aí eu vou abrir um parênteses aqui, né, gente? Eu não estou dizendo aqui que a medicina alopática médica não seja eficiente. Sim, ela é necessária, mas nós podemos integrar, gente, que é muito mais gostoso, né? Que a gente possa incluir esses saberes que são anteriores mesmo, né? Há muitas é uma medicina das mais antigas, né? E que criou aí gerações, né? Que esse saber ancestral ele possa estar junto, né? E até mesmo, né? Junto dentro da medicina, né? Tradicional, alopática, né? Fazendo parte de tudo isso. Bom, né? A gente tinha essas guardiãs, tinha esses guardiões que foram se perdendo, né? E hoje nós temos instaurado um grande medo, na verdade, de tomar qualquer chá, né? Porque a gente ficou muito mais fácil, né? A gente ir na farmácia e comprar um remédio. Ficou. Vamos falar a verdade, né? Que a gente não está aberto a mentiras. Um pouquinho, às vezes, né? Mas não muito. Então, a gente se desconectou com isso tudo, né? E aí a gente tem que voltar bem lá atrás na história para a gente também, né, ir puxando o fio cada vez mais para longe, né? Que os meus ancestrais africanos, indígenas, eles guardavam esses saberes, né? Eles eram aqueles e aquelas que, para sobreviver, aprenderam a utilizar essas plantas, sejam com caráter fitoterápico, sejam com caráter, né, energético, espiritual, para nos auxiliar. E eu disse tudo isso nesse início de conversa para ver o quanto, em algum momento, né, da nossa história, a gente já teve muito conectado com a natureza e a gente se desconectou disso, né? Ah, então quem sabe, né? Os nossos filhos, os nossos netos nos vejam como aquele senhor e aquela senhora que tem os chás na sua casa, que tem as plantas na sua casa, que a gente possa ser capaz de resgatar, né? Essas plantas para a nossa vida, essas ervas, esses conhecimentos, né? E aqui, quando a gente vai falar de conhecimentos de plantas medicinais e de punks, gente, é isso aqui de isso aqui, né? E eu acredito que o meu trabalho nessa noite é instigar vocês, né, a buscarem mais saberes, né? Porque isso é muito gostoso mesmo. Bom, se num dado momento da história, né, os nossos antepassados, indígenas, africanos de outras, né, tradições, etnias, utilizavam as plantas medicinais e punks na sua alimentação e nos seus cuidados básicos de saúde, por que a gente deixou, né, isso de lado? Principalmente, né, por esse medo, né, de tá buscando uma planta que não conhecia, de, né, ser mais fácil o acesso, principalmente, né, do remédio da farmácia, e aí a gente vai se desconectando de tudo isso, né? E aí o pessoal vai também me falar assim, Wagner, mas eu moro na cidade. Que na cidade não dá para a gente ficar plantando coisa, não dá para ficar tendo chá dentro de casa. Para um pouquinho que eu vou dar umas dicas bem legais, né? E depois vai ter um canal do YouTube, não sei se podia contar isso, acho que pode, né, Marta? Pode? Levanta a mão, Marta, e diz que pode. Uhul! No canal do YouTube vai ter eu mostrando lá na minha casa mesmo, né? Como em pequenos espaços a gente pode ter uma variedade muito grande, né, de plantas medicinais e punks, certo?
Bom, por que é importante a gente resgatar o uso das plantas medicinais e punks na nossa vida? Por que será, gente? Bom, nós estamos vivendo, né, um momento de pandemia, né, que todo mundo sabe, né, não preciso contar para vocês, né, que a gente vive num momento de pandemia onde a gente, né, teve que reaprender a viver, né? Nós estamos tendo que nos flexibilizar, cada um dentro da sua profissão, seja agricultor, seja comerciante, professor, teve que reaprender a viver, a se relacionar, a se comunicar, né? A se perceber, né? E todo mundo desse último ano para cá tem vivido momentos assim muito desafiadores emocionais, né? O nível de estresse que cada um tem enfrentado assim tem sido de, né, da dor nas juntas, né, de dar problema de nervos, realmente, né, e dando problema nos nervos, né. Então, existe uma medicina, existe uma possibilidade, né, para quem anda muito estressado com a pandemia, né, não sei se tem aí no grupo, deve ter, não todo dia, mas de vez em quando, né. O resgate e o cultivo de plantas, de punks e de plantas medicinais, ele pode ser um ótimo ansiolítico, um antidepressivo, né? Quem está vivendo um momento de estresse muito grande, né? Se você tiver, depois eu vou contar mais lá na frente, né? A possibilidade de plantar na sua casa. Toda vez que nós estamos mexendo com a terra, né, que nós estamos plantando, que nós estamos cuidando, nós estamos... Tu quer arrumar aquela cacimba? A cacimba ali não presta mais. Ela não presta. E outra coisa, tu cuida, ó, as patentes, a patente era aqui, a patente era aqui. Toda vez que nós estamos cuidando, né, de uma planta, mexendo na terra, nós estamos cuidando da nossa saúde emocional. Bom, existem pesquisas, né, e a Marta talvez concorde ou não, né, não sei, né, que nós temos um campo eletromagnético, certo? Né, que nós temos eletricidade no nosso corpo, né? E aí, quem é agricultor sabe disso, né? Isso é uma sabedoria ancestral, né? Que a gente, de vez em quando a gente está meio dando choque, né? Nós temos que andar de pé no chão para descarregar, né? E muita gente, esse guri tá estressado, não sei o quê, manda andar de pé no chão na grama, vê se não melhora. É uma sabedoria ancestral. Por quê? Quando nós estamos, e aí existe uma série de pesquisas sobre isso, né? Num ambiente com muita eletricidade, onde passamos o dia inteiro sentado embaixo de um ar-condicionado, nós retemos campo eletromagnético negativo. E nós descarregamos, nós temos essa troca eletromagnética com a Terra. O contato com a Terra, gente, é parte fundamental da nossa saúde. O ser humano só vai resgatar a sua saúde quando ele voltar a ter contato com a Terra. Numa analogia ancestral e sistêmica, a Terra representa quem? Ela representa a nossa mãe. Ela é quem gera, né? Ela é quem nutre e ela é quem pare tudo. Né? Se nós não respeitamos a nossa mãe, nós respeitamos o quê? Né? Só que nesse atual momento nós estamos num desrespeito muito grande com essa grande mãe. E essa grande mãe chora. Né? Quando nós voltamos a ter contato com essa grande mãe, nós resgatamos um cuidado que é com o nosso emocional. Porque a gente é gente que sente. Nós não somos máquina, não.
Até que a gente, às vezes, quer ser máquina, né? Para não sentir nada, para se endurecer. Mas não dá. A gente é gente. A gente chora, a gente sorri, a gente ri, a gente vive. Então, se a gente tiver a capacidade de ter, nem que seja um vasinho de terra na nossa casa, nós estamos dando um primeiro passo. Sabe por que a gente tem medo de plantar, gente? Porque a gente tem medo de arriscar e dar errado, né? Ah, e se morrer, e esse se é muito complicado, né? Porque nós, nesse planeta, a gente não está sozinho. Existem as plantas, existem as pedras, existem os animais, e a gente é o bicho desse planeta que mais tem devastado com ele, né? A gente tem que se aprender a ser o bicho que vai voltar para a Terra para aprender a cuidar da Terra de verdade. Não tem como eu vir aqui falar sobre plantas medicinais e punks e barará, se vocês não souberem com o que vocês estão mexendo. Se isso não mexer em vocês, gente, né? Porque aí vai ficar uma coisa sem sentido nenhum, né? Toda vez que o ser humano volta a ter contato com a natureza, ele volta a se respeitar. Bom, peraí, né? Mas se eu tomei esse chá aqui de manjericão e eu estou digerindo melhor a comida, eu estou, né, tá passando problemas de dor de estômago, de barriga, de azia, enfim, uma coisa que é muito comum, né, aquelas azias agora, né, que é emocional, tem algo aí. Toda vez que eu volto a ter contato com a Terra, eu vou reequilibrando dentro de mim algo que estava distante da minha natureza, né? Porque a minha natureza é ser natural, né? E quanto mais natural, melhor. Bom, quando eu volto a ter contato com a Terra, é uma teia, né, gente? É puxa-saco, uma coisa puxa a outra. Eu vou querer saber o que eu estou comendo, né? Eu não vou no mercado e pego uma coisa, uma maçã, uma alface que veio lá da Conchinchina, sendo que tem uma feira aqui na esquina de casa, né? Mas, gente, é uma coisa puxando a outra, né? E isso tem que vir de dentro, gente. Se eu não sinto, eu não faço. Tem que ter sentimento, entende? A Lala de Rezelin, que é uma futurista, que eu gosto muito, ela vai dizer que aquilo que faz sentido é o que tem sentido. Então, quando nós voltamos a produzir, a plantar, mesmo que sejam em pequenos espaços, punks, plantas medicinais, nós estamos tendo aí um ganho na nossa saúde emocional tremendo, enorme, né? Para a nossa saúde emocional, eu não estou dizendo que isso, né, retira o papel do psicólogo, do psiquiatra, do trabalho de saúde mental. Não, isso integra, gente. Isso facilita o trabalho deles, né? No Brasil, a gente não tem muitas experiências ainda, né, acerca disso, né? Talvez no futuro a gente pesquise, né, e faça. Existem países onde a terapia eu vou brincar como meu pai falava, é pegar no cabo da enxada, né? É ir fazer uma horta, né? É ir capinar um lote, mas na verdade é ir ter contato com a natureza, né? E por quê? Porque se eu tô com muita carga eletromagnética negativa, ali naquele momento eu faço essa troca, né? Quantas vezes que a gente fica lá, né, afofando a terra, na medida que a gente está mexendo na terra, a gente está mexendo na nossa cuca aqui, né? E aqui dentro, mexendo e mudando, a coisa vai melhorando, gente. Então, assim, resolve tudo? Não, tem muita coisa para resolver, aí tem a vida toda, né? Mas ajuda, né? Vai dizer que não é bonito a gente olhar para uma planta, assim, né? Para um verde. É bonito, né?
E é de graça, é melhor ainda, 0,800, né? Aí fica mais gostoso ainda, né? Porque economiza e deixa feliz. Então, quando nós começamos a produzir as nossas plantas medicinais, as nossas punks, nós estamos reduzindo os nossos níveis de estresse, de ansiedade, reduzindo, né, até mesmo possibilitando que a gente, né, tenha menores problemas, né, futuros emocionais ou auxilie no controle deles, né? Outros países, né, no Brasil também existe muito, né, utilizam as práticas de contato com a natureza para reequilibrar o ser humano como um ser como um todo, né, não só como uma parte física, mas como uma parte física, emocional, mental, energética. Né? Por isso que é bom que a gente vai pensando o ser humano de uma maneira holística, como um todo. E isso é muito, assim, necessário, né? Porque aí a gente começa a se respeitar e a respeitar o outro. E o que que nós geramos quando a gente faz isso? Nós geramos autonomia, nós geramos soberania sobre aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. Bom, primeiro pilar que eu coloquei aqui meio aleatório, né? Vou um pouquinho mais para trás, é o pilar da importância emocional, tá? Eu não fiz slide, não me culpem, tá? Então, vai ser aqui na base das mãozinhas mesmo. O primeiro pilar é o pilar emocional, da importância das produção de plantas medicinais, né, e punks. O segundo pilar que eu vou botar é o pilar financeiro. Ah, gente. Toda vez que eu tenho na minha casa, vou dar o exemplo da capuchinha, linda, maravilhosa. O pessoal tem capuchinha em casa, olha só. É o bonde da capuchinha aqui, gente. Nós somos o bloco da capuchinha. Olha só, capuchinha é tudo de bom, né, gente? Mas assim, do ponto de vista fitoterápico, né, eu encaro ela, né, como meu saber, como um depurativo muito bom. Então, assim, ó, se a gente está muito intoxicado, às vezes, assim, ó, a gente tomou muito remédio, uma pessoa que teve até mesmo um caso de alcoolismo muito forte, né? Pode tomar. Ah, Wagner, ela é boa para a pele. Por que que ela é boa para a pele? Porque ela vai regenerar o nosso fígado, no final das contas. E rim também, né? Então, assim, ela é um chá que tem inúmeras qualidades, tá? E aquela flor dela linda, além de ser ornamental, né, gente? Ela é comestível. Ela é tudo. Assim, ó, bom, eu não vou entrar nisso porque quem vai falar disso é a Raquel, né? Mas tem muita coisa legal, né, pra gente fazer. Então, assim, ó, imagina só, eu tô assim, ó. Quando que eu tô intoxicado, gente? Da percepção do Wagner, tá? Minha. Quando eu tô cheio de tudo. Eu tô tóxico, tô cheio, vai pra lá, entende? Eu tô dando choque. Daquele... Desintoxicar não é só de comida, de elemento químico, né? Desintoxicar é desintoxicar o emocional, o mental, o espiritual e o físico, né? Por quê? Porque a gente tá precisando limpar tudo isso, né, do nosso corpo. Então, se eu tô no momento que eu tô precisando tomar um chá para limpar isso, imagina se eu vou lá, vou tirar da planta algumas folhinhas, né? Uma quantidade pequena, né? Da palma da minha mão. Vou colocar numa vasilha, água quente em cima, abafo, 3 a 5 minutos e tcholact, tomo. Dá uma sensação de paz, de tranquilidade, né? E aí, às vezes, aquele benedito omeprazol, paracetamol,
Simancol, que eu acho que nós estamos precisando, né? Ele vai ficando, né? Por quê? Porque, só que no final das contas, gente, nós não somamos essas miudezas de dinheiro nossa, gente, né? De caixinha em remédio, de pouquinho em pouquinho, dá um porcão, né? E aí a gente, no final das contas, a gente não viu quanto a gente economizou no final do mês, porque esse saber, ele foi um saber que foi retirado de nós, tá? Esse saber das plantas, ele foi retirado propositalmente. Não pensem que, né, esse monstro aí, né, da fitoterapia foi gerado né, de graça. Ele foi vendido para que alguém pudesse vender alguma coisa, né? A gente vai desqualificar uma cultura, né, para desidentificar ela, né? A cultura tem a ver também com o que a gente se identifica. E como a gente se identifica, como a gente se apresenta, né? E as plantas medicinais né, e punks, elas fazem parte da nossa cultura. Só a gente não reconhece elas muitas vezes, né, doutora Marta, como um saber que é ancestral, que é necessário, né? E o viés desse trabalho, gente, desse projeto, é fazer vocês começarem a resgatar isso tudo na casa de vocês. Como? A gente não sabe tudo, gente. Saber tudo a gente não sabe, tá? Nosso trabalho aqui é auxiliar vocês com algumas informações, né? Que eu não gosto da palavra técnicas, né? Mas são saberes aí ancestrais e necessários. Mas a importância da gente resgatar o cultivo e a produção de plantas alimentícias não convencionais e plantas medicinais também é deixar mais dinheiro no nosso bolso. Isso, eu estou falando do dinheiro aqui, porque eu sei que na pandemia, né, todo mundo teve que rever suas contas, né, se organizar. Então, eu pensei que isso ia ser um bom exemplo para vocês, né? E segundo, né, o primeiro da importância seria o emocional, o segundo seria esse financeiro ou econômico, e o terceiro chega nesse físico, né? Ou nesse que é mais conhecido, né? Toda vez que nós estamos nutrindo o nosso corpo com algo que é natural, né, que tem menos aditivos químicos, né, passou por menos manipulação mesmo, o nosso corpo ele tem a tendência de, né, receber isso e processar isso com mais qualidade, né? E aqui eu vou dizer de novo, gente, nós não estamos dizendo, então, que não. Nós somos contra os médicos, contra a indústria da farmácia, contra toda e qualquer medicina alopática. Não, né? A medicina tradicional, ela é necessária. O que nós queremos, nós precisamos nesse momento do planeta, né, é resgatar esses saberes para que eles andem lado a lado. A gente, como ser humano, a gente pegou uma vibe que é assim, ó, só pode isso, não pode aquilo, né? É só preto, é só branco, é só azul, é só amarelo, né? E aí vocês, eu não sei vocês, mas eu acho que no mundo não tá dando muito certo, né? Nós temos que ver o que tudo, né, de verdade tá dando certo para a gente aplicar, né? Só que aí vão dizer, bem, eu já ouvi muitas vezes isso, né? Imagina, né? Eu trabalhando com extensão rural, com terreiro, né? O pessoal chegava com o dedo na minha cara, né? Eu, só um pouquinho, né? Vamos baixar o dedinho, calma lá, porque assim, ó, o pessoal falava, mas essas plantas deste horto medicinal, elas não têm comprovação científica. Porque você não é um PhD. Eu falava, sério, irmãozinho?
Então, quer dizer que todos os conhecimentos que passaram de geração para geração, eles não têm nenhum tipo de validade. Quer dizer, então, que a minha avó, que a minha bisavó, que eram benzedeiras, que eram herveiras, elas eram um bando de mentirosas, elas não salvaram a vida de muita gente, quando o senhor nem sabia o que ia falar ainda agora? E aí que a gente vai pegando no pulo do gato, né? Toda vez que eles querem, né, desqualificar o nosso discurso, eles querem nos desaculturar, eles querem, né, retirar essa parte da nossa cultura, né, só para realmente, né, nos desidentificar, para, né, dizer que o que tem valor realmente não é o que a gente produziu como cultura, como sabedoria, né? E é importante cada um de vocês reconhecer a sua cultura, a sua sabedoria, né? E realmente zelar por ela. Porque senão, eu não quero dizer também que esses saberes que são produzidos na academia, eles não servem. Servem, eles são necessários. E eles validam os conhecimentos que nós, como pessoas que estão, né, trabalhando com as plantas medicinais e punks uma vida inteira, já temos, né? Mas eu acho que o que nós temos que ter nesse momento é uma união, né? Não é só a academia que vai dar certo, não, né? Não é só os saberes ancestrais que vão dar certo, não, né? É os dois juntos, né? E eu acho que esse trabalho, né, nosso é fazer os dois juntos sempre, né? Com sabedoria. Então, meu povo, se vocês querem estar mais relax, mais harmônicos, né? Não por vocês, pela família de vocês, gente. Porque às vezes a gente está virado no Jânio, né? No campo. Para ter mais saúde física, para ficar mais dinheiro no bolso, para ter uma saúde, né, de maior qualidade, com maior sabedoria, com maior harmonia. Nós precisamos resgatar as plantas medicinais, nós precisamos resgatar os chás, as pomadas, os ungüentos, os xaropes, né? Nós precisamos resgatar as punks, né? E o que é importante, né? Nós também pensarmos que nesse momento de pandemia, né, além de ser uma terapia, é uma maneira de realmente a gente conseguir olhar, né, para uma forma também do dinheiro circular mais dentro da nossa casa. Bom, do que eu penso de importâncias e de motivos e de coisas que eu queria falar para vocês, para animar vocês, né, para deixar o coração pulsando um pouquinho mais, para vocês voltarem a terem as suas produções caseiras, que são totalmente necessárias, né? E eu vou contar uma história, né, gente? Não sei se tem... Bom, a gente tem até meia-noite que é o curso, Marta. Sim? Não, né? Eu trabalhei num quilombo um tempo como educador social, né? E eu acredito que tenha sido... Eu trabalhei com um grupo de mulheres lá no quilombo. E eu acredito que tenha sido uma das experiências que mais marcou a minha vida, né? E era um quilombo de Linhafão, no município de Arroio do Tigre, né? Alguns que estão aqui já conhecem, eu acho, alguma outra pessoa pode conhecer. E era muito interessante, porque geralmente eram segundas-feiras à tarde que eu ia, né? E era um período bem de verão, assim, né? Então, vocês imaginam aqueles calorão, assim, né? E na beira do quilombo cruza um rio, né? Então, tudo que eu amo. E aí tinham pessoas ali já com seus 80, 70, 90 anos, né? Parteiras, herveiras, e eu só realmente, né, vivendo essa experiência que é de aprender, ensinar e aprender. E o que mais me chocava de tudo isso era o seguinte:
elas andavam, né, atrás das casas e diziam: olha aqui, meu filho, esse chá é para tal coisa. E aí vinha a célebre frase, né? Ha! Esses novos de hoje em dia não querem saber mais disso. Né? Eu ia numa outra casa, uma nova planta, né? E eu catando as mudinhas, né, gente? Imagina só, né? Levando. Mas a frase se repetia. Ah, esses novos de hoje em dia não querem saber dessas coisas. E aí, né, eu fui ouvindo, e eu fiquei pensando uma coisa assim, bom, né, essas senhoras estão com seus 60, 70, 80, com uma pele linda, com uma saúde maravilhosa, esses saberes, né, e esses sabores que elas botam na comida, tá dando muito certo, né, gente? Porque tem gente hoje que tá de 30 parecendo com 50, os de 50 parecendo com 100, né? Então, talvez, não sei, né? A gente tenha que, né, respirar fundo, né, e voltar a conhecer de verdade, né, essa ancestralidade que guarda essas informações. Bom, vamos aprender, então, a plantar em pequenos espaços. E aqui, quando eu estou falando em pequenos espaços, gente, porque quem é agricultor e tem uma área de terra maior, né, talvez o que eu vá falar aqui não seja algo tão novo, né? Seja uma coisa, às vezes, até meio repetitiva. Mas aí a gente vai indo, né, e vai trocando também. Primeiro lugar, né? Eu sei que tem muita gente aqui que mora na cidade, mora em apartamento, né? Meu pai gosta de falar que eu não moro num apartamento, eu moro num apertamento. Mas também é uma maneira da gente viver, né? Se a gente mora num apartamento ou num apertamento, né, que a gente possa ser feliz. E o que eu percebo, né? Eu, uma pessoa que nasci e me criei na roça, eu quis recriar essa roça, essa vida rural, né? Em pequenos lugarzinhos, né? Então tem um amigo meu que diz que eu sou um retirante da terra, né? Tá tudo bem, né? Mas, bom, se vocês querem plantar, né? Seja um chá, né? Uma erva, uma planta medicinal ou uma punk na casa de vocês. Pode sim. Tá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente ter mais qualidade nisso tudo? Antes disso, eu só vou falar uma coisa que eu esqueci. Vou voltar para trás para depois nós ir para frente. Tá? Quando vocês forem plantar na casa de vocês, né, em pequenos espaços, ou quem é agricultor também pode, né, ouvir e caber isso, qual que é o nosso objetivo, né, gente? Que a gente é levado a ter quando a gente vai plantar nas nossas casas. O objetivo sempre é ter umas plantas, é ter uns chá, é ter umas pequenas hortas, assim, de tirar foto, né? E postar no Instagram. Vai dizer que não é. Ai, Wagner, mas tem que chegar lá em casa e tudo tem que estar assim, ó, parecendo a selva amazônica de tão bonito, né? Porque senão não vale a pena. Gente, não sei se eu conto para vocês, mas eu vou ter que contar, né? Essas plantas que vocês veem nos Instagram profissional aí, de jardinagem, de botânica, né? De produções assim até que não são orgânicas ou agroecológicas, são tudo à base de veneno e adubo químico. Contei para vocês. Não tem, gente. Na natureza, né? Nem tudo é harmônico, gente. Nem todas as folhas vão ser assim, verdinhas, sem uma pintinha, sem um machucadinho. Por quê?
Porque não tem a base do adubo químico e nem do inseticida. E isso dói muito com a gente, né? Porque a gente não quer plantar, às vezes, pra gente, né? A gente quer plantar para mostrar pro outro. E aí, né, a frase que eu mais escuto às vezes é assim: ai, Wagner, plantei, mas não ficou tão bonito, né? Mas talvez qual que é o conceito de bonito que a gente está procurando, né? É um bonito que veio à base de adubo químico e de veneno? Aí fica bonito. Aí, né? Pode ter certeza que o negócio vai. Né? Toda vez que nós vamos fazer uma produção caseira, orgânica, agroecológica, nós não vamos ter uma produção uniforme, né? Que seja uma coisa como a outra, né? Por quê? Porque o espaço que a gente está oferecendo muitas vezes não é um espaço, né, que foi projetado para ter uma superprodução, que a gente chama. E nós, como seres humanos, nós não paramos para pensar na seguinte coisa, que eu vou chamar a atenção aqui, que é o respeito para com os ciclos da natureza, né? Muitas vezes a gente quer botar uma muda na terra e a gente quer que ela cresça, se desenvolva e fique grande assim. Ah, Wagner, mas a moça da floricultura, ela consegue. Cheio de adubo químico, amorzinho, qualquer um consegue, né? Então, gente, por quê? Porque a gente não respeita os ciclos da natureza de fora e nem de dentro. Porque a gente também é a natureza. A gente não respeita, na verdade, uma coisa que a gente não percebe, quando eu vou fazer um exercício de respiração lá no início, eu falo, vamos respirar fundo. E todo mundo, ai, mas que hora que ele vai começar? Que homem que fica embromando? Meu Deus do céu! Só que a respiração é o que regula a nossa mente, o nosso coração, a nossa pressão sanguínea. É o que faz que a gente, né, continue vivo nesse planeta, né? E é um ritmo natural, gente. Só que a gente aprendeu a desrespeitar a natureza. E desrespeitando a natureza, nós chegamos no que nós chegamos agora, né, gente? Então, antes de tudo, eu vou dizer para vocês que, né, produzir em pequenos espaços, ou produção orgânica, ou agroecológica, é, em primeiro lugar, respeitar os ciclos da natureza. É respeitar a natureza primordial dos seres, das coisas, das pessoas, né, das plantas, das pedras, dos animais. E nós necessitamos de resgatar isso. Mas eu vou dando mais um espetáculo para vocês depois. Bom, em primeiro lugar, né, estejam agora preparados na nossa nave, que nós vamos agora começar a criar juntos. Né? Ah, eu não contei também, eu trabalhei com criança. Né? E criança é muito bom, me ensinaram muito também. Criança tem o recurso da imaginação. Né? E aqui a gente vai usar muito esse recurso agora, porque como eu não estou na casa de vocês, né? Não tem esse recurso de estar aí para a gente pensar junto, né? A imaginação vai ajudar vocês a pensarem nisso, tá? Quando nós vamos produzir pequenas plantas, sejam eles chá, sejam eles, né, pequenas hortaliças, sejam eles punks, né, em pequenos espaços, apartamentos ou casas, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a luz solar, gente. Primeira coisa é a iluminação. Eu vou escrever aqui, ó. Iluminação. Tá escrito. Ponto. Então, primeiro exercício dessa noite, imaginativo. Pensem na casa de vocês, ou um apartamento. Pensaram? Façam assim. Agora, pensem no lugar que mais bate luz do sol.
Pensaram? É esse lugar que vocês vão colocar as plantas de vocês. Ai, Wagner, mas eu não posso, porque biriri, porque bororó. Também não dá, né, gente? O que é importante? Todas as plantas, o recurso fundamental delas aí para a fotossíntese, né, para todos os processos de vida dela, é a luz do sol. Todas essas plantas, né, seja Wagner, alecrim precisa de sol? Precisa. Capuchinha precisa de sol? Precisa. Só que essas plantas, elas necessitam de 2 até 3 horas de sol, né? Elas não precisam de tantas horas de sol como culturas que sejam, né, alimentares, assim, para uma produção maior. Tem plantas, né, e árvores que precisam de bem mais horas de sol. Mas tem uma outra história aqui, gente. Ai, Wagner, não pega tanto sol. Então, o que vai acontecer? A planta não vai ser a planta do Instagram, não vai ser a top das galáxias, mas ela vai estar lá, ela vai ter o mesmo recurso fitoterápico, né? Ela vai ajudar você a se desestressar, a ficar com mais dinheiro no bolso. Só não vai ser aquela planta assim, ó, que meu Deus, né? É a planta vencedora do concurso das plantas. E o nosso problema é assim, a gente quer o perfeito e não o feito. Só que a tradição vem dizendo aqui, ó, vamos lá, é melhor o feito do que o perfeito, né? Então, primeira coisa, pensaram na casa de vocês, já localizaram aonde tem mais luz do sol, é lá que nós vamos começar a produção. E agora, né, que nós já escolhemos o lugar, nós vamos ter que escolher algo para a gente plantar, né? Desse algo para a gente plantar, a gente vai chamar aqui de vasos, né? Onde que a gente vai plantar, na verdade, tá? Então, assim, hoje em dia a gente pode plantar na própria terra, a gente pode plantar em vasos, sejam eles de plástico, sejam eles de cerâmica, né? E aí tem muitas qualidades, né? Eu gosto sempre de reaproveitar, né? E aí a gente pode, quem tem criança em casa, gente, vocês têm uma atividade pedagógica, de ensino. Quem é professor até de ensaios iniciais é algo muito massa, né? Pega esses galão da água que a gente compra, passa a faca e tira a boca, tira aquele plástico de volta, pinta bem bonitinho, faz uns furos embaixo e, né, vamos colocar terra dentro para a gente plantar. Ah, Wagner, mas eu sabia disso, né? Às vezes a gente sabe e não faz, né? E aí que o bicho pega. Por isso que eu tô aqui hoje alfinetando vocês. Então, escolhemos um lugar com bastante luz do sol, né? E o bastante, gente, não é para ser o Saara também. Não precisa ser um lugar onde, né, vai ter toda a luz do sol do mundo. É a luz do sol que tem, né? É o que está disponível naquele momento, né? Depois nós vamos escolher o vaso, né? Esses vasos, geralmente, que a gente compra, o pessoal não se liga, mas eu vou falar. Ele não tem furo embaixo, gente. Então, é legal que a gente fure mesmo, né? Não precisa ter também, assim, ó, um horror, um tiroteio embaixo do vaso, que vai toda a água da planta, né? Mas tem que fazer alguns furinhos necessários para escoar a água, certo? Pegou o vaso, a gente vai preencher de terra, né? E aí, uma coisa que a gente não percebe, gente, geralmente quando a gente compra aqueles sacões de terra, ou a gente tem terra, né, para vaso, aquela terra ela vem toda abatumada, né? E a gente taca dentro do vaso dessa maneira, né? Porque as pessoas têm meio que um nojinho, né? E é psicológico a relação com a mãe, né? Então, de mexer na terra às vezes. Tem que colocar dentro do vaso e tem que desengruvinhar. A maioria das plantas, ela gosta de terra fofa, né? A gente quer nascer, a gente quer viver em solo fértil, fofo, né?
Então, assim, ó, depois que vocês colocaram na terra, né, colocaram terra no vaso, vocês vão escolher alguma planta, algum chá para vocês plantarem. Wagner, me dê dicas de plantas medicinais e punks para plantar aqui em casa. Aí nós vamos ter quase que uma sessão terapêutica aqui agora. Né? Por quê? Porque a gente tem que plantar na nossa casa o que nós estamos precisando. De verdade. Qual que é a necessidade real que eu tô nesse momento? Vamos aqui. Vamos respirar nesse momento com Wagner. Eu ando muito agitado. Se eu ando muito agitado, eu vou ter que plantar um pé de hortelã, um pé de melissa, um pé de manjericão. Ah, eu ando, Wagner. Olha, sem energia para nada. Estou me arrastando. Plantar um pé de alecrim. Ai, vai, mas eu ando que eu só tuço, que eu... Quem está muito triste, né? Triste, magoado, um pé de guaco. Na medicina tradicional chinesa, os pulmões, né, refletem a nossa tristeza. Guaco é muito bom para limpeza das vias aéreas, para descongestionar, para melhorar a nossa respiração, né? É super indicado para a nossa imunidade, gente, né? Por que o guaco eleva a nossa imunidade? Porque ele, trabalhando o nosso pulmão, ele ajuda a liberar determinados fitoquímicos, né? Eu vou te chamar também de fitoenergéticos ou espirituais, que ajudam a acionar o nosso lado cerebral, né? Mental, organizacional da nossa alegria, né? Gente feliz é gente com imunidade alta, né? Só que não nos avisaram, né? Bom, nós temos que plantar aquilo que a gente está precisando, né? Então, assim, ó, nesse quilombo, o que eu percebia? Né? Toda planta, ela tinha uma história. Tinha uma senhora que tinha um enorme pé de guaco, ela falou. Meu filho, eu criei todos os meus filhos aqui, ó, remédio natural. Isso aqui que eu dava. E, ó, vou te contar mais. Então, existia um saber que era afetivo, entende? Por quê? Porque eles tinham contato, estava ali na casa deles, entende? Se não tiver na casa de vocês, vocês não vão usar, gente. Chá de saquinho serve? Coisa, né, gente? Serve. Mas não é aquela coisa, entende? Então, a gente precisa, de verdade, né, começar a ter as nossas produções, né, caseiras, necessárias, né? Bom, se a gente escolheu o lugar, o vaso, né, não botou uma terra abatumada, gente, principalmente plantas que são muito sensíveis nos talos, nos caules, elas não se desenvolvem, né? Por conta da raiz, às vezes, como a terra está muito, né, abatumada, não vai. Então, é importante também a gente observar isso. Às vezes não está dando, né, não está se desenvolvendo por causa disso. Uma outra coisa que nós vamos agora olhar, né, bem brevemente, é para as regas, né? Rega quer dizer o quê? Colocar água, né, gente? Por quê? Porque nós temos a tendência, às vezes, de não colocar água nas plantas, né? A gente acha que elas têm duas pernas, né? E que elas vão sair caminhando e vão tomar água na torneira. Bonitas, lindas, né? E eu tenho uma informação para vocês. Elas não vão, gente. Se elas fizerem isso, elas já transcenderam, né? Elas são outra coisa. Corram, né? Mas o que acontece? A nossa tendência é sempre colocar água no período que a gente tem tempo.
Isso é perigoso, tá? Pensem em vocês, assim, forte do verão, né? Das 2 às 4, né? Sol quicando. Tu vai lá, enche o vaso de água. Isso cozinha as raízes das plantas, gente, às vezes. Aí, bah, muitas vezes, assim, ó, é real, gente. Cozinha tudo. Quanto, assim, ó, e ainda mais vaso de plástico, muitas vezes. E assim, ó, gente, a gente tem que perceber que é uma quantidade de água necessária para aquela planta. Não é a gente entupir, porque aí a gente pensa que a gente vai colocar água uma vez na semana e vai durar para o ano inteiro, né? E também não vai. Então, sempre é recomendado que a gente coloque a água ou no início da manhã ou no final da tarde. Isso, assim, ó, é uma ideia, é uma coisa que a gente precisa observar, porque a gente tem que, né, começar a olhar para esses pequenos macetinhos, essas pequenas coisinhas, né, para ter uma produção que nós vamos chamar, assim, de mais natural, né, de mais agroecológica, orgânica, né. E o que pode acontecer muitas vezes? As plantas podem morrer, né? E aí, por inúmeros fatores, né? E a gente tem que aprender a lidar com os ciclos da vida, gente. Tudo nasce, tudo, né, tem o seu tempo e tudo morre, né? E a gente, às vezes, não lida bem com esses ciclos, né? E aí é onde o bicho pega também, né? Bom, quando nós estamos olhando para isso, né, é voltar para algo que a gente precisa, que é necessário, mas também que nos devolve a nossa saúde, né? E uma saúde que é de todos os âmbitos, que é física, que é emocional, que é mental, que é energética, né? E, bom, eu falei que eu ia falar um pouco de espécies, né? Mas eu acho que o que é importante aqui é que vocês de verdade, né, se olhem e se percebam, né, daquilo que vocês têm que ter plantado na casa de vocês, né? E aí comecem realmente, né? Wagner, as coisas vão produzir na quantidade, na velocidade que eu quero? Não, né? Porque a gente quer colocar um modelo de vida na natureza que não se adequa à natureza. Do imediatismo, tudo tem que estar pronto. Se a gente, e assim, esse modelo de tudo tem que estar no meu estalar de dedo ou na hora que eu quero, né? Uma planta ela até pode se desenvolver mais rápido muitas vezes, mas ela não tem a composição química, biológica, né, que é necessária. Então ela não vai ter o mesmo resultado, né? Muito que é de chá é de comer. Eu vou explicar assim a história. Eu vou entrar agora aqui nas conversas de tia com vocês, tá? É verdade, muito que é de chá a gente come. Capuchinho a gente come. E faz um bem para a saúde danado, né? Pessoal que tem problema de pele pode? Deve. Tudo assim, eu lembro que nesse quilombo também a gente falava muito, né? Não existia o fígado, né? Tinha o figo. Eu tinha problema de figo. O Benedito do Figo, né? Elas falavam assim, ó, Wagner, tudo que é azedo cura o figo, né? E aí, no final das contas, eu fiquei, né? Por analogia, eu falei, bom, fígado na medicina tradicional chinesa é raiva, né? Então, é o amargume, né, da vida ali retido, né? Então, gervão é muito bom para fígado, né? Maravilhoso, né? E toda vez que a gente, né, isso tem pesquisas, né, de números médicos aí conceituados, né, que o fígado, ele é o nosso general do corpo aí, e se ele não está processando algumas, né, coisas bem,
né, principalmente a pele vai ser chamada para ajudar. Então, né, muitas coisas que saem na pele, né, são advindas, né, de problemas de fígado. Bom, então eu lá com as minhas sabedorias, né, bebendo dessas fontes ancestrais, né, fui observar isso também, né. Bom, gente, eu vou ter que abrir para a gente conversar, né, Marta? Porque senão vai ir muito aqui. Mas antes eu vou fazer um fechamento, depois eu abro. Pode ser? Né? É que aqui o jogo é assim, gente. A gente vai lá e vem cá. Não dá, né? Bom, eu acho que acho que 1 hora que deu e pouco, né? A gente conseguiu falar de um monte de coisa, né? Eu gosto de brincar que eu pego uma linha com uma agulha e vou costurando uma coisa na outra, né? Que às vezes, quando a pessoa começa a escutar, ela acha que não sabe, né, no que vai dar. E depois eu costuro com a outra e fechou a história, né? O que é importante, assim, uma dica minha mesmo, né? Para quem está afim de ter uma pequena horta, uma pequena produção, né, nos seus vasinhos em casa, né, façam sem medo. E aí, para isso, chamem as grandes mestras. Talvez vocês tenham mestrinhos em casa, principalmente se eles tiverem antes dos 6 anos de idade, eles são mestres, né? As crianças, elas têm muito menos medo e muito mais vontade de aprender, né? Então, se vocês querem mestres para levar vocês para esse mundo, né, de plantar, de ver crescer, de ver florescer, convidem as crianças, né? Ou convidem os idosos, né? Porque eles trazem a paciência e a sabedoria que talvez a gente não tenha, né? Mas se vocês ainda têm medo, né, se cerquem de mestres, né? E o medo, ele é necessário porque ele é biológico, né, para responder quando há um perigo iminente. Porém, ele demasiado, ele é um problema. Então, não tenham medo de plantar e de não nascer. Não tenham medo de plantar e de morrer, né? Isso tudo é natural, gente. Isso tudo faz parte da natureza do ser humano, da natureza de dentro, quanto da natureza de fora, né? E nem tudo sempre vai dar certo, né? E isso é importante, né? Eu gosto muito dos trabalhos que eu me meti em agrofloresta, em agroecologia, assim, né? Porque, principalmente agrofloresta, né, gente? Porque a gente nunca sabe como algumas coisas ali vão acabar, né? A gente sabe como começou, como tá, né? Mas não sabe. E a gente vai experimentando, a gente vai fazendo experiências, né? Que é legal, gente, né? E a gente parou como ser humano de se experimentar mesmo, né? E isso é duro, né? Então tenham a capacidade de fazer experiências, de sonhar, de acreditar, né? Quem quiser depois também tem o meu recurso aí de me chamar também no WhatsApp, no Instagram, Facebook. A gente segue pelas redes sociais também juntos, né? Então, é importante também. Bom, doutora Marta, a rainha do arroz e da pimenta. Podemos abrir para perguntas e respostas ou considerações?